Boa noite, irmãos, amigos. Nós vamos dar início, vamos orar, pedir ao Senhor a condução deste culto. A direção é dele e ele que nos conduz. Nós vamos orar no mesmo pensamento. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor. Já estivemos pela manhã, saímos cheios, Senhor, do conhecimento da Tua Palavra. Saímos, Senhor, mais contentes, mais alegres por termos visto os nossos irmãos. Em comunhão, Senhor, mais forte, Senhor, porque nós aprendemos juntos, confraternizamos juntos. Ó Pai, aqui estamos de volta, Senhor, para Te render um culto melhor do que o de manhã, porque o nosso desejo é nos aperfeiçoar a cada momento. Senhor, dirige este culto, nos conduza, Senhor, em tudo. Ó Deus, use a nossa boca, a nossa voz, os nossos gestos. Ó Deus, tudo para o engrandecimento do Teu nome. O nome de Jesus. Amém. Hoje, nós vamos trazer um pouquinho daquilo que nós vamos trabalhar na campanha de missões mundiais, que terá abertura no domingo que vem. Tá? Só para a gente não ficar assim, cru, né? Sem saber do que vai ser falado. Então, nós já vamos hoje falar o nosso tema, a nossa divisa e conhecermos o nosso hino, tá bom? E eu convido a todos que nós possamos falar o tema, né, que vai ser colocado ali, um tema muito presente na nossa vida cristã, e depois nós vamos falar de divisa. Gostaria que vocês se colocassem de pé, para que saia mais forte, né? Então, o tema que vai ser trabalhado é o Viva. Tá fraco? Viva. Então, vamos lá juntos. Viva a compaixão. A divisa. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vivo pela fé no Filho de Deus. Isso é só um gostinho do que vai ser trabalhado. Podeis assentar e logo vai ser produzido um vídeo. Viva a compaixão. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20 nos diz isso. A escolha do tema da campanha de missões mundiais para 2022 está diretamente ligada ao momento em que a humanidade viveu nesses últimos 2 anos. Lidar com a pandemia de Covid-19, que nos trancou em casa, nos afastou das pessoas queridas e nos fez enxergar a morte mais de perto, nos levou a pensarmos menos em nós e mais em Cristo. E enxergamos como Deus opera milagre em nosso cotidiano, no nosso meio. E o que é viver a compaixão, se não vivermos em favor do próximo? No final da sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Sim, Gálatas 6:17. É impossível viver a compaixão de Cristo sem ter suas marcas em nossas vidas. Paulo as teve. Agora é a nossa vez de carregarmos as marcas de Jesus em nossas vidas. O dicionário nos diz que compaixão significa compreender o estado emocional de outra pessoa. O sentimento de compaixão está associado a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de alguém, bem como demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem. Ou seja, é um sentimento que nos leva à ação de ajudar. Quando vivemos a compaixão de Cristo, o serviço vem naturalmente e as pessoas se abrem para o Evangelho.
A compaixão é uma das principais características de Cristo evidenciada na Bíblia. A compaixão era o que movia Cristo às multidões, como em Marcos 6,34. Pois Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles. E assim como um vírus, a compaixão também é contagiosa. Mas ao invés de levar ao fim, a compaixão produz vida. É como se para cada gesto de compaixão, 10 vidas fossem transformadas para a glória do Senhor e cheias de compaixão numa multiplicação infinita. Ao caminhar com Cristo, os discípulos tiveram suas próprias características transformadas. Eles passaram a ser mais sensíveis às necessidades daqueles que o cercavam. Jesus, como nós bem sabemos, é onisciente. Ele sabe de tudo o que precisamos e seus seguidores, de certa forma, passam a desenvolver a sensibilidade de perceber o que os outros necessitam. Em Marcos 6, 34 a 36, diz que já era tarde e por isso seus discípulos se aproximaram dele e disseram: "Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer." Jesus se compadeceu daquilo que era espiritualmente necessário. Mas os discípulos se compadeceram do que era físico, pois ainda não tinham todo o entendimento daquilo sobre o qual Jesus sempre compreendeu. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas. Talvez hoje você não possa demonstrar sua compaixão por pessoas de outros países de forma presencial, assim como têm feito os missionários de missões mundiais. Mas você pode concretizá-la através de suas ofertas e orações. Ou quem sabe falando a outras pessoas com grande amor pela obra missionária. A sua demonstração de compaixão pelo próximo pode mobilizar muitas pessoas. Em cada situação, Deus nos traz uma lição. E na pandemia não foi diferente. Aprendemos que para viver a compaixão fora de casa, temos que vivê-la dentro de casa primeiramente. Ao longo desta campanha, você e sua igreja serão motivados a viver a compaixão de Cristo de forma prática, amando e servindo ao próximo. É tempo de deixar Cristo viver em você. Viva a compaixão. Amém. E eu convido a todos para estarmos lendo o texto. A leitura bíblica em Tiago 2, de 13 a 16, e 1 João 3, 18. Mas vai ser projetado para nós estarmos lendo juntos, tá bom? Quem se sentir também à vontade pode se colocar de pé. Diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se um irmão ou uma irmã, vou ler aqui porque eu não estou enxergando. A minha letra aqui é garrafal. Bom, vamos lá. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, nesta noite, o convite é: tenhamos compaixão, vivamos a compaixão, e é isso que nós vamos trabalhar durante a campanha de missões. Louvor.
Boa noite. Vamos nos colocar de pé. Momento de louvor, momento de adorarmos ao nosso Senhor. Aleluia. O Senhor é bom, amém? Pela fidelidade do Senhor, nesse momento teremos o nosso dízimo, momento de dízimos e ofertas.
Você, meu irmão, que veio preparado com o seu dízimo ou com a sua oferta, pode estar assim fazendo nessa próxima canção que vamos cantar. Do céu, tu olhas pra mim, do céu, me enxergas bem, e não há profundo lugar onde tu não encontras com esse olhar. Do céu me proteges do mal, do céu me ouves também. Se eu chamo, Pai, onde está? Tu respondes, estou contigo, não te deixo sozinho. Se eu caminhar pelo fogo, não me queimarei, porque vou estar comigo.
Essa semana, eu lendo a oração de gratidão de Davi, e eu lendo essa oração, eu falei, Senhor, agora eu entendo porque Davi era um homem segundo o seu coração. E nós cantamos aqui nessa noite que o Senhor é bom. E nós também dizemos que podemos confiar no Senhor pelo seu amor, pela sua bondade, pelo caráter imutável de quem Deus é. E eu creio que o mesmo Deus que agia no tempo de Davi, que agia sobre Davi, é o mesmo Deus que age na minha vida, que age hoje, que age na sua vida. E a oração de Davi está lá em 2 Samuel 7. O rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim. O rei Davi: ó Senhor meu Deus, eu não mereço tudo que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora está fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro. E deixaste um homem ver isso, ó Senhor meu Deus. O que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois sou teu servo. Era o teu desejo e propósito fazer isso. E tu me deixaste saber de todas essas coisas, grandes coisas. Como és grande, ó Senhor, nosso Deus. Não há ninguém igual a ti. Como temos ouvido dizer, somente tu és Deus. Não existe outro. Quão maravilhoso é ver um coração grato, meus irmãos. O Novo Sontinho uma vez fez um culto e o tema era gratidão, e a gente usou assim: se a única oração que eu fizesse fosse de gratidão, já seria o suficiente. Então que nessa noite o seu coração esteja grato, mais do que as palavras que saem dos seus lábios, mais do que a letra que você às vezes canta sem nem reparar, mas que o Senhor encontre gratidão no seu coração, porque o Senhor é bom. Quantas maravilhas o Senhor já fez na nossa vida no dia de hoje, ou ao decorrer da nossa vida, quantos milagres, quantas maravilhas. A Bíblia ela ainda é escrita hoje na sua vida, na minha vida. E o Deus de Davi é o meu Deus, é o seu Deus. Esse Deus que é grande, que é poderoso. O Deus da Karine e do Gabriel, o meu Deus. Grande é o nosso Deus. Grande é meu Deus. Cantarei com grande é meu Deus. E todos hão de ver. Com grande é meu
Disso. Tu és grande, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Receba nosso louvor, Pai, é para o Senhor. Como o povo de Israel te adorava, Senhor, nas voltas das batalhas. Quando viu a manifestação do seu poder, Senhor. Gera em nós essa gratidão, Senhor. Gera em nós corações de servos, Senhor. Servos que reconhecem o poder do nosso Senhor. Porque o seu nome é sobre todo nome, Senhor. O Senhor é o Deus sobre Deus dos deuses, Senhor. Deus com D maiúsculo, como foi dito pela manhã, não há outro como tu, Senhor. Se não adorarmos o Senhor, quem adoraremos? Se não nos derramamos aos pés do Senhor, onde nos derramaremos? Que a tua presença, Senhor, que a tua presença nos constranja, que o teu amor nos constranja, Senhor. Que a tua grandeza e majestade nos constranja. Todos há de como se não bastasse tudo que o Senhor fez no passado, igual Davi disse por nós, tudo que o Senhor faz hoje, Ele ainda fez promessas. E na Bíblia diz: esperamos de Cristo só nessa terra, só nessa vida. Somos os mais infelizes dos homens, porque a maior promessa de Deus está na eternidade do Senhor. Eu não sei você, meu irmão, mas quando eu penso na eternidade, quando eu penso no zelo e no amor do Senhor, eu fico constrangida, como Davi ficou nessa oração. Senhor, nós não merecemos, mas o Senhor nos amou a ponto de dar o seu Filho. E um dia estaremos juntos contigo, Senhor. Em Apocalipse diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Então, nessa noite, junto com o Espírito, vamos adorar ao Senhor. A noiva de Cristo somos nós. Então, noiva, diga: vem, Senhor. Ora, vem, Senhor. Eu não sei quantas
fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Jesus é rei. Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é Eu não sei quanto a vocês, mas essas músicas de missões sempre me emocionam, né? Sempre me emocionam. Quero convidar nossas crianças para o culto infantil. Cadê as crianças? Isso. Cada domingo tem mais, hein? Coisa boa, né? Ó, a tia Karine já está lá na porta, mas a gente vai vir aqui para orar, tá bom? Depois vocês vão lá com a tia Karine, beleza? Vamos orar? Vamos lá? Você pode estender suas mãos para cá, igreja? Senhor, como nós te agradecemos pela vida dessas crianças, Pai. Queremos te interceder por elas nessa noite, para que o Senhor fale aos corações dessas crianças, Pai, que seja uma noite de mudança na vida delas, que elas possam entender a sua palavra e guardar, Senhor, para a vida toda, em nome de Jesus. Amém. Valeu. Ó, lá na porta com a tia Karine, ó. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Essa é a divisa de missões mundiais e é o texto que o pastor João Marcos, né, já discorreu um pouquinho no primeiro vídeo que nós passamos. Ele falou um pouco sobre esse vídeo e o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala um pouquinho sobre esse mesmo versículo. Ele diz o seguinte: somos salvos pela fé em Cristo. Ele morreu por nós e vivemos pela fé em Cristo, ou seja, Ele vive em nós. Paulo não vivia mediante a sua própria vida, era animado pelo poder secreto de Cristo. Assim como a alma energiza o corpo, também Cristo trazia vida a seus membros. Os crentes vivem fora de si mesmos, eles vivem em Cristo. E ainda, o que João Calvino fala sobre esse mesmo texto, ele diz: Cristo vive em nós de duas maneiras. Uma consiste em governar-nos por meio do seu Espírito e dirigir todas as nossas ações. A outra é tornar-nos participantes de sua justiça, de modo que, embora nada possamos fazer por nós mesmos, somos aceitos aos olhos de Deus. A primeira se relaciona com a regeneração e a segunda com a justificação pela graça. E os dois autores, falando sobre o mesmo texto, ou comentando sobre o mesmo texto, nos remetem a uma realidade, que Cristo vive em nós, amém? Cristo vive em nós. E tem até um cântico, né? Eu acho que não canta aqui em Jardim Progresso. Cristo vive em nós, Cristo vivo em nós, né? Seu grande amor eu irei cantar, porque Cristo vive, Cristo vivo em nós. Ele é exaltado. Mas, se Cristo vive em nós, e aí eu quero, né, tratar um pouco desse tema aí de viver a compaixão. Se Cristo vive em nós, por que nós temos dificuldade de viver ou de exercer a compaixão? Compaixão é algo que pode ser descrito da seguinte maneira: compaixão pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. Não deve ser confundido com empatia. A compaixão frequentemente combina-se a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento do outro ser, bem como demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem. Mas essa é uma descrição que eu peguei ali no Wikipedia e tal, mas particularmente eu discordo um pouquinho, respeitosamente, né, não sou nenhum acadêmico e tal, com o Wikipedia na questão da empatia. Na minha percepção particular, bem particular, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui nessa noite, e também uma definição bem simplificada do que aos meus olhos significa compaixão, do que é compaixão, é amor mais empatia mais ação. Amor mais empatia mais ação igual a compaixão. E como é que eu cheguei nisso? Como é que eu cheguei nessa pequena fórmula? E eu aprendo isso com o próprio Jesus, porque Ele amou como ninguém amou. Ele teve empatia com as pessoas, e o próprio texto fala sobre que Jesus teve compaixão das pessoas, e de várias formas. A gente vai passear um pouquinho sobre essa palavra compaixão, segundo o que aconteceu com Jesus. Ou seja, quando nós vemos os textos bíblicos em que Jesus aparece acompanhado dessa palavra, compaixão,
e eu aprendo isso com ele: amor mais empatia mais ação igual a compaixão. A palavra compaixão aparece 15 vezes nos evangelhos. Aparece com pessoas pedindo compaixão a Jesus, né, conforme Mateus 9:27, Marcos 9:22. Vocês vão lembrar do cego gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Em 3 parábolas contadas por Jesus: a parábola do bom samaritano, Lucas 10:33, a parábola do filho pródigo, Lucas 15:20, e aquela historinha do servo que não queria perdoar o seu conservo, né? Mateus 18:27 e Lucas 18:33. E em outras ocasiões em que essa palavra aparece no Novo Testamento, ela aparece acompanhada de Jesus Cristo, ou seja, no contexto em que Jesus Cristo está presente, né? E é sempre acompanhada de uma ação do próprio Cristo. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Mateus 14:14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Então, compaixão e ação de curar. Mateus 15:32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não se desfaleça no caminho. E aí você e eu sabemos que depois disso Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou toda aquela multidão. Compaixão e multiplicação, ação. Mateus 20:34. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Compaixão e toque que traz milagre. Marcos 1:41 diz: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: quero ser limpo. Quero ser limpo. Compaixão e querer, compaixão e vontade. Marcos 6:34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Compaixão e ensino, ensinar, compaixão e ensino. Lucas 7:13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E esse texto versa sobre a viúva de Naim, e logo depois disso Jesus ressuscitou o seu filho, tocando no esquife, e o filho ressurgiu. Então, compaixão e consolo. Não chores, não chores. Mateus 9:36, e é o texto que eu gostaria de me apegar mais nessa noite. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. E esse conhecimento dessa compaixão, porque Jesus teve compaixão dessas pessoas que andavam como ovelhas que não têm pastor. E esse é um conhecimento que eles tinham e vinha desde o Antigo Testamento. O profeta Ezequiel, no capítulo 34, versículo 5, né, adverte sobre o que acontece com ovelhas sem pastor, e diz assim, na sua profecia: assim se espalharam por não haver pastor,
e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As ovelhas que não têm pastor se tornaram como alimento para os outros animais. E a gente tem essa figura presente nas nossas vidas, presente no texto bíblico. E eu quero que você observe comigo esse slide aí, talvez, acho que dá para perceber legal, e eu creio, e eu escolhi essa imagem, porque é uma imagem que mostra ovelhas num risco eminente, num risco muito próximo. Certamente, essas ovelhas estão sem pastor. Por quê? Elas estão do lado de fora da cerca. Elas estão do lado de fora do local delimitado para elas. A cerca está atrás delas. E elas estão bem perto de uma estrada, o que é um perigo. Às vezes você anda pela rua e você vê umas coisas que você não acredita, né? Animais correndo perigo. Ainda hoje, agora à tarde, eu saí de casa às 4 da tarde, fui levar minha esposa no trabalho dela em Madureira, né? E a gente estava naquele sempre presente, quase onipresente engarrafamento da linha amarela. E, meus irmãos, não dá para acreditar, na pista contrária, passou um cavalo correndo, desesperado. Cara, isso é surreal. Essa coisa que só acontece no Rio de Janeiro e no Triângulo das Bermudas, só pode. Como é que pode isso? E a gente fica com medo pelo animal, na verdade tendo compaixão, e o cavalo correndo, e os carros em volta também correndo. Obrigado, Rutinha. E você fica com vontade de fazer alguma coisa. Se você vê algum bicho aí correndo perigo, você sempre tem vontade de fazer alguma coisa. Há uns anos atrás eu descobri que cavalo não dá marcha ré, é isso mesmo? Porque lá na Trindade morava uma amiga minha da igreja, um casal, né, de muito amigos e tal, e ela cantava no louvor lá da Central com a gente, e ela morava numa casa de fundos, então tinha aquele corredor, certo? E a gente não sabe por que o cavalo entrou no corredor ali e não conseguiu sair. Não conseguiu sair. Tentaram, juntou a galera, chamou o bombeiro e coisa e tal, e ele ficou ali e morreu no portão da casa dela, porque o dono não apareceu. E mesmo que as pessoas tenham tentado cuidar, tenham tido essa iniciativa de tentar, né, o cavalo não resistiu e acabou morrendo. Difícil foi acreditar nela, né, que a gente estava lá na igreja, esperando ela para o ensaio. Ela falou: gente, vocês não vão acreditar, eu não vou para o ensaio. É porque morreu o cavalo na minha porta, né? Como é que você vai acreditar um negócio desse? São coisas que acontecem em São Gonçalo, mas o fato é que nós temos pena dos animais. Talvez, se você passasse por algum lugar e visse essa cena, você teria duas opções: ou agir com compaixão, porque são animais perdidos, animais que não têm quem os guie, ou você pode agir com indiferença e seguir o seu caminho e não fazer nada e deixar para o próximo fazer. No texto que nós lemos, Jesus ele estava realmente comovido. Talvez, se Paulo falasse sobre esse texto, ele poderia dizer: Jesus ele teve entranháveis sentimentos com relação àquelas pessoas, entranháveis sentimentos, porque estavam como ovelhas que não têm pastor.
O centro das emoções para os judeus eram as entranhas. Então, talvez Paulo, como ele disse isso várias vezes, talvez ele falasse sobre isso. E mesmo assim, os líderes espirituais daquele tempo acusavam os fariseus, os saduceus, acusavam Jesus de ser servo de Satanás. Mesmo que ele tenha esse sentimento, mesmo que ele tenha essa compaixão, ele era acusado de ser servo de Satanás, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 34. Mas os fariseus diziam: ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Esses fariseus, eles não poderiam estar mais enganados a respeito de Jesus. Eles não poderiam estar mais perdidos dentro da sua própria certeza, dentro do seu próprio orgulho. Eles não poderiam estar mais perdidos, eles não poderiam estar mais enganados. E a prova disso não é a sua compaixão, a prova disso é a sua indiferença. É a sua indiferença. Jesus, ele não cita de maneira leviana, na parábola do bom samaritano, o sacerdote que descia, o fariseu que descia pelo caminho, e enxerga o samaritano e passa com indiferença. O fariseu também descia pelo caminho, vê o homem caído, todo quebrado, e vai com indiferença. O levita passa pelo mesmo lugar, ou seja, figuras cristãs da época, figuras da igreja, passam por ali e agem com indiferença. Mas o samaritano, ele passa e age com compaixão, amor, mais empatia, mais ação. E a gente vê em muitas situações em que os fariseus, cheios de si, agem com o restante do povo com indiferença, com muita indiferença. Vamos lembrar então da oração do fariseu e do publicano: Senhor, eu que sou melhor do que todo mundo, não sou como esse publicano, esse cara aí, indiferente, e o publicano orava como: Senhor, tem misericórdia de mim, A indiferença dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, a indiferença que eles têm é porque eles viviam numa situação, entre aspas, boa diante do Império Romano. Eles tinham uma situação ali agradável, muito melhor do que a de todos os outros. Os fariseus, eles tinham um conceito, por terem uma atuação muito forte lá na guerra dos Macabeus e tal, uma atuação política, e eles têm esse conceito na sociedade, mas eles não estão tendo compaixão daqueles que precisam. Eles não têm compaixão do povo que precisava de cura, eles não têm compaixão das pessoas, eles não têm compaixão de ninguém, porque eles só olham para dentro deles, e aí eles vivem uma vida de indiferença, Mas, não só esses homens, e aí eu quero chamar a sua atenção para o Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versículos 21 e 23. Mateus 16, 21 e 23. Diz assim a palavra do Senhor:
Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro, então, tira Jesus de perto do pessoal, chama Jesus no cantinho, fala: Jesus, tem compaixão de ti mesmo. Jesus, não se entrega. Jesus, está tão bom ter você aqui comigo. Jesus, ele não teve compaixão de ninguém. Pedro não teve compaixão de ninguém, nem do próprio Jesus, nem do próprio Jesus. Pedro, ele se engana, porque se Jesus tivesse compaixão, ou uma autocompaixão, não sei se posso dizer assim, ele seria indiferente com toda a humanidade. Se Jesus tivesse compaixão dele mesmo, significaria que ele teria indiferença com o resto da humanidade, com aqueles que creram em Deus antes dele, com todos aqueles que criam nele, que o acompanhavam. Ele seria indiferente com os pais da igreja, ele seria indiferente com todos que morreram pelo Evangelho, ele seria indiferente com Lutero, com Calvino, com Zwinglio, ele seria indiferente com os missionários que trouxeram a palavra ao nosso país, ele seria indiferente com os nossos pais, ele seria indiferente com os fundadores dessa igreja, ele seria indiferente conosco, mas graças a Deus, porque ele teve compaixão de nós, e ter compaixão significa não ser indiferente, não ser indiferente. Pedro não entendia. Pedro estava indiferente e não entendia. Por isso, então, Jesus fala para Pedro uma palavra tão pesada, para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, para trás de mim, ó dono da indiferença, porque eu quero viver a compaixão. Jesus viveu a compaixão por nós. Pedro estava indiferente. Eu acho que Pedro tinha compaixão dele mesmo, porque apesar de ter sido muito, muito bom, excelente, ter esse convívio tão próximo com Jesus, como Pedro e os outros discípulos tiveram, mas principalmente Pedro, Tiago, João, aqueles do círculo mais perto de Jesus, com certeza ele entendia muito e gostava muito de estar com Jesus e de aprender com ele e ver o que ele fazia e fazer as coisas que Jesus mandava. Devia ser algo maravilhoso, muito bom, mas Pedro, ele tem compaixão de si mesmo e indiferente com todo o resto, indiferença com todo o resto da humanidade. A indiferença, queridos, é o contrário da compaixão. Nós não podemos viver a compaixão e ser indiferentes com o que Cristo, com o que Deus está fazendo no mundo. Nós não podemos ser indiferentes com até o propósito da nossa junta de missões mundiais. Às vezes nós pensamos: nossa, isso é tão longe, isso é tão distante de nós, mas se nós formos indiferentes com essa campanha, nós não estaremos tendo compaixão das pessoas que precisam, principalmente das nossas orações e também dos nossos recursos.
porque a indiferença, ela é inimiga da compaixão. Não podemos ser indiferentes com a nossa missão de ampliar o Evangelho, seja pelas juntas, seja pelo nosso trabalho, seja pelo nosso esforço, porque se nós formos indiferentes, não podemos agir com compaixão. Não podemos ser indiferentes com os vizinhos da nossa igreja. Meus irmãos, eu tenho pensado muito, mas muito mesmo, na rua Petrópolis. Eu tenho pensado na rua Petrópolis demais. E quando eu subo um pouquinho a rua Petrópolis, eu tenho compaixão, porque são como ovelhas que não têm pastor. Quando eu passo do campo e desço lá do outro lado, que tem até algumas igrejas, mas uma questão espiritual pesada ali do outro lado da mesma rua, na nossa rua, no nosso local, eu tenho compaixão, porque estão como ovelhas que não têm pastor, e ovelhas que não têm pastor estão próximas da morte. Nós temos pena dos animais, nós temos pena dos cachorros, né? Então tem que ter mesmo, embora eu não sou muito chegado a animal de estimação, não, né, Rutinha? Não vou falar nada não, Rutinha, vou manter a disciplina, né? Não tenho muita coisa assim, mas tem gente que gosta muito, e é legal. Mas às vezes nós temos mais compaixão dos animais do que das pessoas. E muitos dizem, é melhor lidar com animais do que com pessoas. Mas o Senhor não nos chamou a ter compaixão somente dos animais. O Senhor também nos chamou a ter compaixão das pessoas, porque a indiferença é a inimiga da compaixão. Talvez você trabalhe no centro do Rio e você passa por lá e você vê gerações e mais gerações de pessoas que vivem nas ruas, e como isso é difícil, irmãos. Como isso é difícil. Você vê um outro ser humano que não tem uma casa, que sempre morou na rua, que já nasceu na rua, e nós temos compaixão, porque estão como ovelhas que não têm pastor. Eu não posso ser indiferente com a realidade dos meus vizinhos. Eu não posso ser indiferente com a realidade das pessoas que pegam cesta aqui na igreja, conforme a Suzy falou no relatório hoje, porque a indiferença é a inimiga da compaixão. O tema dessa pequena reflexão de hoje é entre a compaixão e a indiferença. Por quê, irmãos? É nesse local que nós nos encontramos agora, entre a compaixão e a indiferença. E se nós não tivermos compaixão, nós seremos indiferentes. E talvez a palavra do próprio Cristo para nós seja semelhante à que ele deu a Pedro: se afaste de mim, sai de perto de mim. Porque somos chamados não só pelo tema de missões mundiais, somos chamados a todo tempo a viver a compaixão. E seguindo o exemplo de Cristo, a compaixão que é acompanhada pela ação. A ação de consolar alguém. A ação de, em nome de Jesus, produzir cura na vida de uma pessoa, cura espiritual, cura emocional e, por que não dizer, cura física. A compaixão acompanha a ação de consolar quem precisa, de alimentar quem precisa. A ação. Somos chamados a viver a compaixão em Cristo Jesus, porque afinal Ele vive em nós, e nós não podemos ser indiferentes
com o nosso próximo, mesmo que ele more no Afeganistão. Eu quero convidar que você ore nessa noite. Que você ore nessa noite. A partir daquilo que você é, a partir daquilo que você quer fazer com essa informação. Qual lado você vai escolher? A compaixão ou a indiferença? A compaixão entre nós, irmãos, em Cristo Jesus, a compaixão para as pessoas, pelas pessoas que precisam desse pastor, a compaixão pelas pessoas da nossa rua, que tantas vezes tratamos com indiferença, a compaixão pelas pessoas da nossa comunidade, a compaixão pelo seu vizinho, a compaixão pelo meu vizinho, a compaixão pelos meus parentes, pelos meus irmãos. Meus irmãos, somos chamados a compaixão. E eu quero que nós oremos nessa noite, a partir dessa perspectiva. Para que lado eu vou? Para o lado da compaixão ou para o lado da indiferença? Mateus 9, 27, me traz um exemplo de um pedido ao Senhor. E diz assim: e partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, chamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E essa oração que eu quero te chamar a fazer nessa noite: Senhor, tem compaixão de mim, porque eu tenho que deixar de ser indiferente. A indiferença tem que deixar de fazer parte da minha vida. E a compaixão gera ação. O que nós vamos fazer, irmãos? O que eu vou fazer? O que você vai fazer? E sabe, nós vivemos num mundo em que existem muitas pessoas precisando de alimento, alimento físico, alimento espiritual. Existem muitas pessoas precisando de consolo, de abrigo, de abraço, de amor. As ações que acompanharão a nossa compaixão são ilimitadas, e nós somos chamados a, segundo o que Jesus fez, vivermos conforme Ele vive, porque Ele vive em nós. Vamos orar? Se você quer fazer essa oração, se você quer se colocar diante do Senhor nesse momento para ter mais compaixão, para que esse tema não seja só mais um tema de missões mundiais, mas que seja o tema da sua vida, eu te convido a ficar de pé no seu local, para que nós possamos orar nesse momento, colocando diante do Senhor as nossas vidas. Tem compaixão de mim, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Você pode começar a orar aí por você. Eu quero fazer mais um desafio. Se existe alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas quer experimentar essa compaixão, quer deixar de ser indiferente em relação ao próprio Cristo, você pode se identificar aí. Eu também quero orar por você, dizendo: Senhor, tem compaixão de mim e me aceita, Pai, como seu filho. Eu quero te aceitar como meu Senhor e o meu Salvador. Existe alguém aqui nessa condição? Existe alguém aqui querendo retornar para os caminhos do Senhor? Você tem andado distante, indiferente ao próprio Cristo, mas nessa noite você quer dizer: Senhor, tem compaixão de mim, aceita-me de volta. E eu tenho certeza que a resposta dele vai ser: sim, eu quero. Existe alguém aqui nessa condição? Você pode levantar a sua mão, eu quero orar por você. A igreja já está orando, mas nós vamos orar nesse momento por todas as pessoas que estão aqui nesse templo, que a compaixão seja a marca registrada dessa igreja e não a indiferença.
Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tem compaixão de mim, tem compaixão de nós, Pai, tem compaixão da igreja de Jardim Progresso. Esse local é seu, Pai, essa igreja é tua, a igreja construída é tua, mas nós somos teus, Pai, porque nós cremos que o Senhor habita em nós, e que a sua habitação em nós não combina com a indiferença, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a observarmos as oportunidades de exercer compaixão. Ajuda-nos, Senhor, a tomar atitudes que reflitam a compaixão que Tu tem por nós e que nós possamos ter pelo nosso próximo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a viver de uma maneira digna do Evangelho, em todo o nosso agir, em todo o nosso pensar, em todo o nosso proceder, Pai. Senhor, ajuda-nos a alcançar essas ovelhas que estão perdidas, estão em perigo, mergulhadas, Senhor, num mundo de vício, de droga, de indiferença em relação a Ti, Pai, correndo o risco de morte e de morte eterna. Ajuda-nos, Senhor, a ter compaixão por essas pessoas, e que em toda a nossa vida nós sejamos impactados pela compaixão que o Senhor teve por nós, Pai. Ajuda-nos a viver a compaixão de maneira real, de maneira íntegra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em tudo. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Nós não podemos ser indiferentes. Não é tempo de indiferença, irmãos. É tempo de compaixão. Amém? A gente está caminhando para o encerramento do culto dessa noite. Mas, antes de ir para o encerramento, quero chamar aqui a irmã Noédima. Vem cá, minha irmã. Rapidinho. Isto. Vem cá. Pode ficar aqui mesmo? Então tá bom. Irmã Noédima, mãe do Alexandre, né? Veio para cá passar um tempo com a sua mãe, cuidar da sua mãe, teve a oportunidade de cuidar da sua mãezinha, irmã Noémia. 3 meses. Quantos meses? Vai fazer agora 3. 3 meses que ela está aqui, mas eu particularmente aprendi a amar muito essa irmã, Obrigada. né? Eu também. A gente esteve junto, É difícil. momentos difíceis, conversas difíceis, né? Mas isso nos aproximou e aproximou também a irmã da igreja, né? Sempre presente aqui nos cultos, nesse tempo que ela está aqui, sempre presente nos domingos pela manhã. E minha irmã, nós louvamos a Deus pela sua vida, por essa oportunidade de tê-la conosco. E ela vai voltar para Portugal na quarta-feira? Quarta-feira tá. Na quarta-feira. Então, você vai voltar para Portugal, mas vai levar a Igreja Jardim Progresso, mais um pedacinho da Igreja Jardim Progresso no seu coração, Sim. tá bom? E eu quero convidar a igreja que fique de pé para nós orarmos por essa irmã, pela sua viagem, pela sua estadia. Meus irmãos estão ali, ó. A família está aí também, isso, presente, isso mesmo. Todos. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida e pedir a Deus pela sua viagem. Amém. Obrigada. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Senhor, nós te agradecemos pela vida da irmã Noédima, Pai, por esse carinho, Senhor, que nós sentimos aqui, um pelo outro, e também dela para com a igreja, da igreja para com ela, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo em momentos difíceis, Senhor, o Senhor nos concede dádivas, dádivas de amizade, dádivas de crescimento, Senhor, dádivas de conhecimento, Pai. Que a irmã Noédima possa levar essa igreja no seu coração, e que onde quer que ela esteja, ela não se esqueça de nós e não se esqueça de Ti, porque nós não nos esqueceremos dela. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado e por essa oportunidade, Senhor, de convívio, mesmo em momentos
difíceis, em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Amém. Caminhando então, irmãos, para o nosso encerramento. Hoje nós tivemos uma assembleia, né, muito abençoada, em que nós decidimos algumas coisas. Dentre essas coisas, nós faremos também um movimento para terminar a sala das crianças. Esse movimento vai ser com o pessoal, né, gerenciado pelo pessoal do patrimônio da igreja, e você tem a oportunidade de participar, então, dessa campanha. Quero lembrar aos irmãos que o cuidado... Vou chegar lá, então. Mas deixa aí que é bom, beleza? Continuamos, irmãos, com cuidado em relação ao Covid-19, tá bom? Os irmãos, deixa eu ver... Todo mundo de máscara, né? Ah, tá bom, né? Vamos continuar. Continuamos, né, tendo cuidado um pelo outro, tá bom? E por esse motivo eu também não tenho ido à porta cumprimentar os irmãos, estou doido de saudade dos irmãos, mas em breve a gente volta nisso aí. Na terça-feira nós teremos o encontro dos valentes, que vai ser muito especial. Primeira confraternização dos valentes, terça-feira, às 20 horas. Se você não veio, venha, vai ser também um momento excelente. Na quinta-feira, continuaremos então com o nosso estudo sobre batistas, né? Estamos trabalhando aí agora os princípios batistas, tem sido também um momento de crescimento para a igreja. Nessa última sexta-feira, tivemos o primeiro encontro dos jovens, o primeiro PG dos jovens, sexta-feira, 4 da tarde. Foi bom, galera? Vocês estão animados, hein? Ó, beleza. Então, sexta-feira, 4 horas, teremos então 3 horas, né? Na próxima sexta, 3 horas. Por enquanto aqui na igreja, mas em breve na casa de alguém, né? O PG dos jovens, né? Vamos conversar sobre essa mensagem aqui. Então, participe conosco. Você também que tem seu filho, seu sobrinho, seu neto, manda ele para cá na sexta-feira, que é o momento da gente estar junto com a juventude. E por falar em juventude, no próximo sábado, nós teremos o primeiro culto jovem desse ano. Posso ouvir um uhul aí da galera? Ah, assim mesmo, né? Bem animados, né? E não é um culto só para a juventude, é um culto para toda a igreja. Então, ore e participe, tá bom? Vai ser esse tema aí, ó, a tenda. Não é a tenda do telefone não, tá, gente? É a tenda, a tenda mesmo. Isso aí, desfrute de um relacionamento íntimo e constante com o Pai. O tema do ano dos jovens é constância, né? Nós queremos andar aí firmes e constantes na presença do Senhor. Beleza? É isso, Vitória? (19 o quê? Horas? Ah, por isso que todo mundo está olhando para o cartaz com cara de será mesmo, né? Então é 19. Beleza. Quem sabe dia 29 a gente não faz outra, né? Isso aí. Então, próximo sábado, dia 19, primeiro culto dos jovens. E nós temos hoje aí na nossa cantina, né, cantina Pro Retiro, pastel e guaravita. Nós já temos um número de pessoas para participar do retiro. Se você ainda não deu o seu nome, fala com a gente, fala com o Segundinho, fala comigo, com o Max, para garantir a sua vaga no Retiro de Carnaval de 2022, tá bom? É um sítio muito legal, momento de comunhão que nós vamos viver ali naquele sítio, com certeza será uma bênção, tá bom?
Bem lembrado. E para todos os que vão no retiro, domingo que vem, após o culto da noite, vai ter uma reunião com todos os retirantes, para que a gente possa passar as orientações sobre como vai ser o retiro, tá bom? Com certeza vai ser também uma bênção. Fala com a pessoa que está aí próximo de você, dá aí uma boa noite, uma boa semana, semana de bênção, semana de compaixão, né? Quero agradecer ao Guilherme aí, nos ajudou na bateria. Raquel, muito bom te ver. Quem mais aqui? Isto, beleza, muito bom, gente. Humbertão, único, tamo junto. Ó, vem terça-feira aí que você vai gostar, hein? Terça-feira vai ser bom, certo? Vamos orar então, irmãos? Encerrando o culto dessa noite, vamos lá? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Queremos, Senhor, interceder por aqueles irmãos que não estão aqui, Pai, que eles possam sentir o desejo e a vontade de estar conosco. Também aqueles que não podem estar aqui, que eles possam ter uma mudança em sua vida, que traga cura, Senhor, traga renovação, Pai, para esses nossos irmãos também. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, e agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Teu Santo Espírito seja conosco, hoje e para sempre. Amém. Porque Deus